o irmão Efraim pediu para me trazer para vocês um estudo sobre culto doméstico, sobre culto familiar. Como é um estudo, não vai ser uma pregação expositiva. Nós vamos ter a oportunidade de estar lendo diversos outros textos da Bíblia e também vai ter um momento onde os irmãos podem aproveitar para comentar, contribuir, também para fazer alguma pergunta de acordo com a necessidade, tá? Salmo de número 87, no versículo de número 2, o salmista diz o seguinte: o Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. O Senhor ama as portas de Sião mais do que todas as habitações de Jacó. Esse texto, ele está fazendo um contraponto, aqui o salmista, acerca do culto público. Quando ele fala que o Senhor ama mais as portas de Sião, é porque era costume os judeus, os israelitas, cultuarem a Deus publicamente nas portas de Sião, ali mais próximo de onde o Senhor fez uma aliança com o povo de Israel. Quando ele fala sobre as habitações de Jacó, aqui fica muito claro, né? Deus ali prefere ser cultuado publicamente do que ser cultuado no culto doméstico, do que ser cultuado em família. Por quê? Porque no culto público Deus ele é mais glorificado. A igreja é uma família de famílias. É quando todos nós reunidos glorificamos e adoramos a Deus. Então, no culto público, quando nós nos reunimos para adorar o Senhor, quando várias famílias se reúnem para prestar adoração a Deus, Deus ele é mais adorado, mais glorificado. Por outro lado, esse culto ele está contrapondo com o culto doméstico. Da mesma forma que Deus ama ser cultuado publicamente, Deus também ama ser cultuado no culto no lar. Deus ele também ama ser cultuado no culto doméstico, nas habitações de Jacó. Seria muito estranho se não houver culto no lar e o salmista simplesmente falar sobre culto público, mas não é o caso, tá? Não é o caso. Aqui ele apresenta a adoração a Deus dessas duas formas. Deus ele é digno de ser adorado tanto nas portas de Sião, quanto ele é digno de ser adorado nas habitações de Jacó. Agora, irmãos, quando nós iniciamos a Reforma Protestante, 1517, com Martinho Lutero, os irmãos sabem que uma das principais doutrinas foi a doutrina da justificação pela fé. Amém? Mas com o tempo, na medida em que a Reforma andava, outras verdades da Bíblia foi ganhando espaço. E uma das principais grandes verdades que a Reforma trouxe foi cultuar a Deus de acordo com as Escrituras, de acordo com o que Deus exige. Então, na época da Reforma Protestante, por incrível que pareça, morreu muito mais pessoas defendendo o culto público, defendendo a doutrina de um culto bíblico, um culto onde Deus ele tem que ser adorado da maneira como ele prescreveu, do que pela doutrina da justificação pela fé. E quanto mais o tempo passava, os reformadores e a geração seguinte descobriu também, de acordo com a Bíblia, que não apenas o culto público, mas Deus também deseja ser adorado no culto doméstico. Então, os grandes homens daquela época, daquele período, eles começaram a zelar tanto pelo culto público, quanto pelo culto doméstico. Meio que o culto no lar se tornou um remo junto com o culto público. A igreja tem que avançar? Tem, mas ela vai avançar de acordo com o culto público e de acordo com o culto doméstico. No culto público, Deus estabeleceu pastores para guiar e direcionar a sua igreja. No culto doméstico, Deus estabeleceu pastores do lar, o homem como sacerdote do lar, para guiar a sua família em adoração a Deus. De acordo com como Deus e sendo adorado no lar, isso iria glorificar a Deus no momento em que ele ia ser adorado no culto público. Tanto o culto público auxiliava a família a adorar a Deus em casa, quanto o culto no lar, o culto doméstico, auxiliava as famílias a adorarem a Deus publicamente. Tanto um quanto o outro. Tanto o culto público quanto o culto doméstico. Aí, o que aconteceu, né? Hoje em dia, se você for olhar como é que está o culto público nas igrejas hoje, você vai perceber que está muito longe do que a Bíblia ensina, né? Nós vemos cultos onde há absurdos sendo realizados dentro da igreja, onde há danças, coreografia, onde a pregação não tem conteúdo, onde os membros não conseguem respeitar a Deus no seu culto, no momento do seu culto, ou se preparar para adorar a Deus publicamente. Nós vemos que hoje em dia esse remo da igreja, que é o culto público, está sendo defasado.
não é? Mas por outro lado, o culto doméstico, esse remo do culto doméstico, já foi lançado fora há muito tempo. Já foi jogado fora. Se você se preocupa com o culto público, meu amigo, o culto doméstico hoje em dia mal é falado, mal é citado. Há pessoas que acham, inclusive, que o culto doméstico não é bíblico. Não existe ordenança. Tem pessoas que dizem que culto doméstico é uma invenção que a família que tiver tempo e disposição que faz. Não é uma obrigação bíblica. Então, se por um lado a igreja mal está conseguindo andar com o culto público corretamente, do outro lado o culto doméstico foi jogado fora há muito tempo. Basta perguntar para todos nós aqui e a nossa consciência. Você está conseguindo cultuar a Deus publicamente nos últimos dias? Amém. O Senhor ama as portas de Sião. Mas você está conseguindo adorar a Deus em casa? No culto doméstico? No culto no lar? Porque o Senhor também é adorado nas habitações de Jacó. Então, o que eu quero fazer essa manhã com os irmãos é o seguinte. Eu quero primeiro tratar sobre os fundamentos bíblicos do culto doméstico, tá? E em segundo lugar, nós vamos comentar um pouco sobre a prática do culto doméstico. Eu confesso que esse assunto ele é especial para mim de forma particular, e eu confesso para os irmãos que eu reconheço as dificuldades do lar, eu reconheço o tempo que a gente precisa gastar, eu reconheço que nós temos trabalhos, às vezes num lar trabalham os dois, temos crianças pequenas, temos dificuldade para às vezes manter o nosso próprio devocional, mas a grande questão é se isso é bíblico, né? A grande questão não é se a gente consegue ter tempo. A grande questão é se a Bíblia ordena que eu tenha um tempo para isso. Quando eu me casei, recém-casado, com a minha esposa, no momento só quem trabalhava era eu, né? Então a gente teve muita dificuldade para implementar o culto doméstico. E geralmente a gente realizava depois que eu chegava em casa, e aí eu tomava um banho, merendava e a gente fazia o culto doméstico. E aí então ela começou a trabalhar. Quando ela começou a trabalhar, já não tinha horário para chegar em casa. Tivemos que mudar. Colocamos o culto doméstico para de manhã. Antes de nós sairmos para o trabalho, a gente fazia o culto doméstico ali depois do café da manhã. Atualmente, eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses, mudou totalmente o culto doméstico. Mudou a duração do culto doméstico, mudou a hora do culto doméstico. A gente tem que se amoldar. Então, eu reconheço as dificuldades que é para a gente louvar a Deus em casa. Mas, como eu disse para os irmãos, a vontade de Deus é que a igreja avance nessas duas frentes. Você tem que louvar a Deus no culto público, mas Deus ele não é só o Deus da igreja, ele tem que ser o Deus do seu lar. Ele é o Deus da sua família, ele é o Deus da sua casa, ele é o Deus que quando você sai daqui, ele vai juntamente com você para ser adorado no seu lar e na sua casa, porque é assim que Deus deseja ser adorado, tá? Então, em primeiro lugar, nós vamos tratar 3 pilares que sustentam o culto doméstico. E em seguida nós vamos falar um pouco sobre a prática do culto doméstico, tá? Vamos para o Salmo de número 22. E o primeiro pilar que nós vamos falar é sobre o direito de Deus ser adorado pelas famílias, tá? Salmo 22, versículos de número 27 e 28. Os fins da terra se lembrarão do Senhor, e a ele se converterão. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações, pois o Senhor é o reino, é ele que governa as nações. Olha isso. Aqui nesse versículo de número 27, Deus expressa a vontade dele de ser adorado por todas as famílias das nações. Ele deseja ser adorado. Você pode dizer, irmão, mas não é todas as famílias das nações que vão adorar a Deus, é verdade. Mas a partir do momento que as famílias se convertem, a lógica do texto é que se todas se convertem, elas vão adorar o Senhor. Por quê? Ele diz no versículo 28, porque o reino é do Senhor, e ele domina entre as nações. As famílias devem adorar a Deus, porque ele é soberano. Ele é digno de ser adorado pelas famílias. E muito mais, olha o versículo 30 e o verso 31. Uma semente o servirá, será declarada ao Senhor a cada geração. Verso 31. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele o fez. Ou seja, as famílias devem falar sobre o Senhor para a próxima geração. Devem adorar e ensinar os seus filhos a adorarem ao Senhor também. Por quê? Porque ele o fez. Porque foi o Senhor que os trouxe à existência. Deus os criou para a sua glória. Primeira pergunta do catecismo, né? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do seu filho? Qual é o fim principal do seu lar, da sua casa? Glorificar a Deus e se alegrar nele.
soberania, pelo seu poder, pela sua autoridade. Então, Deus ele deseja ser adorado pelas famílias. E quando eu falo famílias aqui, irmãos, eu não estou falando simplesmente de culto público. Mas as famílias se reúnem na igreja para adorar a Deus. Amém. Mas não é sobre isso que o texto está falando. Ele está falando sobre adorar a Deus em famílias individuais. E podemos citar vários outros exemplos. Somente escute. Salmo 118, verso 15. Nas tendas dos justos, a voz de júbilo e de salvação. Nas casas, nas habitações, nas tendas, não no culto público, há louvores a Deus. Josué 24,15. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa. Não está falando de culto público. Deuteronômio 11, 19. E ensinai aos vossos filhos, falando delas assentado em tua casa. Não estamos falando de culto público aqui. As famílias devem louvar a Deus por quem Ele é em seus lares, em suas casas, porque Ele é digno de ser adorado no seu lar. Ou então, coloca o contraponto, né? Vocês se reúnem nos domingos? Qual é o outro dia que vocês se reúnem como igreja? Quinta-feira? Quarta-feira? Somente no domingo? Como é que Deus é adorado na sua casa? Cada um tem o seu devocional, amém. O pai faz o devocional e o filho adora como? E a esposa adora como? Cada um no seu canto. Deus, ele quer ser adorado como família, tá? Outra razão para isso, não é simplesmente porque Deus, ele é o criador do lar, mas também porque Deus, ele é o principal benfeitor do lar. Pelas suas bênçãos, pela sua graça, pela proteção que ele dá para a família, ele deseja receber em troca adoração pelo que ele faz pela família. Por exemplo, ora, se um conjunto de igrejas, imagine um conjunto de igrejas, uma convenção, recebe da parte de Deus uma bênção especial, é natural que esse conjunto de igrejas se reúna para adorar a Deus pela bênção especial que recebeu. Se uma congregação específica, como vocês, recebe uma bênção especial, às vezes algum irmão que está doente e vocês estão orando há bastante tempo e por aí vai, se essa igreja específica recebe da parte de Deus a bênção, é natural que a igreja se reúna para adorar a Deus por isso. Agora, se a família recebe, como família especialmente, diariamente, proteção, providência, graça, por aí vai. Se uma família recebe da parte de Deus providência diária, é natural que a família se reúna para adorar a Deus por aquilo que Ele faz por vocês todo dia. Deus não dá proteção todo dia? Deus não tem suprido as necessidades dos irmãos? Deus tem agido com vocês como família. Deus tem tratado vocês como família. Então, como família, seria natural que nós nos reuníssemos para adorar a Deus. Louvado seja Deus pelo Pai, que na sua oração particular apresenta a sua família diante de Deus. Mas a sua família tem um privilégio maior, que o Pai conduz a sua casa a adorar a Deus no culto familiar, no culto doméstico. Então, o primeiro fundamento é esse. Por que Deus deve ser adorado no lar? Porque Ele é digno e deseja ser louvado pelas famílias que se convertem. Pela família a qual Ele criou, Ele uniu, seja o marido que recebeu uma boa esposa da parte de Deus, seja os filhos que são herança do Senhor, seja o lar que é provido por Deus. Se Deus faz isso a vocês, então louve a eles como família, adore a Deus como família, engrandeça a Deus como família no seu culto doméstico. O segundo pilar são os exemplos que a Bíblia traz. Vamos abrir em Josué capítulo 24. Josué capítulo número 24, esse aqui é um texto clássico, né? Versículo 14 e o versículo 15. O segundo pilar são os exemplos que a Bíblia traz sobre culto doméstico. E como Deus, Ele aprova esses cultos domésticos e o inspirou, registrou para nós como exemplo, tá? Josué 24, vamos ler o versículo 14 e 15, eu pedi para algum irmão ler. Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem com os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Irmãos, a palavra servir, utilizado nesse texto, não é um serviço de obediência simplesmente, tá?
é um serviço religioso, é um serviço de adoração. Tanto é que ele diz, se vocês querem continuar com os outros deuses, sirvam. A primeira coisa que a gente pensa é o quê? Eles vão obedecer a outros deuses? Não, eles vão cultuar. Josué está falando de culto aqui. E ele disse, se vocês quiserem cultuar os outros deuses, e aqui ele está falando com todas as famílias de Israel, inclusive os levitas, os que eram responsáveis pelo culto público, ou seja, se até quem é responsável pelo culto público quiser se desviar, amém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele está falando de culto doméstico, só implica culto doméstico aqui. Se aqueles que são responsáveis para cultuar publicamente se desviar, se todo Israel se desviar, eu vou cultuar a Deus com a minha casa, eu vou cultuar a Deus com o meu lar, eu vou servir ao Senhor religiosamente, através de adoração na minha casa. E é interessante que esse adesivo está em todo canto, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando você vê a próxima vez, você pergunta, irmão, você está fazendo culto doméstico? Não, então você está servindo a Deus como? Não na igreja, amém, mas esse texto aqui está falando que se o pastor e a Batista Betel fechar, meu amigo, e o Efraim se desviar, Deus guarde, né? Se todo mundo se desviar, você vai adorar a Deus aonde? No seu lar, na sua casa. Reúna e glorifica a Deus lá. E é interessante que ele não dá meio termo. Ele diz, na versão do irmão, ele diz se você não quiser, né? Na minha versão, ele fala o seguinte, se for mal aos olhos de vocês, servir ao Senhor. Ou seja, José está dando duas alternativas aqui para você. Se for bom, cultue a Deus em casa, vamos servir ao Senhor do lar. Se for ruim, não sirva, não cultue. E é interessante porque é isso que acontece. Porque parece que a razão das pessoas não cultuarem a Deus em casa é porque é mal aos olhos dela. É complicado, é difícil, é cansativo, não vale a pena. Se não vale o esforço, então cultuar a Deus está sendo mal aos seus olhos. Não há meio termo. Ou vocês vão dizer com a boca que serve a Deus e na prática serve ao diabo. Não faz sentido. A única coisa que você pode fazer é o seguinte, se faz bem servir a Deus, se é bom servir ao Senhor, então eu vou servir na minha casa. Se você não serve em casa, aí se pergunte, por que eu não faço culto doméstico? Aí coloca lá a lista, por quê? Tempo, dificuldade, cansaço, trabalho, falta de vontade. Porque se for, então é mal aos olhos de vocês servir a Deus, e é por isso que não serve em casa. É mal, é cansativo fazer culto doméstico, então é por isso que não fazem. Porque não há meio termo. Porque se for bom, louve ao Senhor em casa. Josué, ele coloca isso, principalmente vocês que são maridos, esposos, Josué está se dirigindo principalmente a você. Olha o versículo 1. Versículo 1, Josué 24. Depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém. E chamou quem? Os anciãos de Israel, e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Aqui é uma exortação a você que é cabeça do lar, a você que é o marido, você que é o responsável pela sua casa, você que é o sacerdote do seu lar. Você está sendo exortado para que siga o exemplo de Josué, para que você possa servir ao Senhor nos lares, para que você possa adorar a Deus na sua casa. E aqui eu posso citar diversos outros exemplos, né? Abraão, a mesma coisa. A Bíblia fala em Deuteronômio, capítulo 18, verso 19, o seguinte, sobre Abraão, Deus falando: porque eu tenho conhecido e sei que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agir com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Aqui Deus está dando testemunho de Abraão, dizendo o quê? Esse homem, ele vai ensinar os meus caminhos, a sua família e a sua casa. Isso implica culto doméstico. O que é o culto doméstico? Reunir a família, reunir a casa para falar sobre os caminhos do Senhor. Tanto é que em Gênesis capítulo 20, né? Quando Deus manda sacrificar Isaac, e aí Isaac está subindo para o sacrifício, Isaac pergunta: pai, eu estou vendo tudo que eu preciso para o sacrifício. Como é que aquele menino sabe o que precisa para o sacrifício? Se ele não foi ensinado. Como é que ele sabe o que precisa? O cutelo, a lenha, o local da adoração? Porque Isaac era envolvido pelo seu pai no serviço ao Senhor, no culto a Deus. Por isso ele se preocupa a ponto de perguntar: pai, cadê o cordeiro? Ele sabe o que precisa para cultuar a Deus. Ele sabe o que é necessário para adorar o
testemunho fosse visto na nossa casa, né? Os nossos filhos soubessem o que a gente usa para adorar a Deus. Pai, cadê a Bíblia? Nós não vamos orar antes de comer? Pai, nós não vamos ler uma história antes de dormir? Quão maravilhoso é quando as crianças são envolvidas no culto doméstico, porque elas sabem o que é preciso para adorar a Deus. E sem culto doméstico, como é que você vai instruir sua criança a louvar o Senhor? Em 1 minuto de conversa, agora vamos orar, irmão. Não é isso. O culto doméstico, ele é exemplificado na Bíblia com aprovação. Com aprovação. O Espírito registrou esses exemplos para servir de modelo, para servir de exemplo para nós, não para servir de biografia. Ah, legal, olha Abraão. Não, meu amigo, siga o exemplo. Josué, ele se deu como exemplo a ser seguido, não para ser admirado, tá? Podemos dar outros exemplos aqui? Já falamos demais, né? Vou falar apenas de Jacó. Abre Gênesis capítulo 35, que eu gosto do exemplo de Jacó. Gênesis capítulo 35, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 3. Então nós temos o exemplo de Josué, temos o exemplo de Abraão. No Novo Testamento nós temos o exemplo de Cornélio, né, que reúne a sua família para ouvir uma pregação, para estar diante da influência do Senhor. Nós temos o exemplo do carcereiro também, que abriu a sua casa e toda a sua família foi batizada, somente aqueles que conseguiam professar a fé, não é? E esse exemplo de Gênesis é legal, por quê? Porque Deus não envolve a família de Jacó. Deus, ele fala com Jacó. Deus, ele quer ser adorado por Jacó. E aí Jacó, o que ele faz? Ele estende o convite para a família. Lê aí alguém, Gênesis 35, versículo 1 a 3. Deus disse a Jacó: levante-se, vá para o Betel e habite ali, é um bom lugar. Faça ali um altar a Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora os seus deuses estranhos que há no meio de vocês. Purifiquem-se e troquem de roupa. Vamos nos preparar e ir para Betel. Farei ali um altar a Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Olha que maravilhoso, né? Deus, ele se apresenta para Jacó e Deus pede para Jacó se levantar e Jacó fazer um altar diante dele. O que Jacó faz? Reúne a família e diz: pessoal, vai todo mundo, vamos se juntar. E é interessante, é natural que Deus fale com Jacó. Por quê? Porque entre os familiares de Jacó, entre aqueles que acompanhavam Jacó, ainda havia aqueles que guardavam deuses estranhos. Ainda havia aqueles que não cultuavam a Deus exclusivamente. Então é natural que Deus chame só Jacó. Mas Jacó, ele estende isso à sua família, ele proclama para que eles abandonem aquilo que eles estão carregando, purifiquem-se para adorar a Deus. E ele fala, ele ainda dá testemunho daquilo que Deus fez na sua vida. Vamos, porque nós vamos cultuar ao Deus que ele foi comigo no dia da minha angústia. Isso é um exemplo de pai e família, meu amigo. Esse é um exemplo de um homem cristão que é chamado por Deus para adorar e ele estende a adoração à sua casa, à sua família. Não num culto público, mas numa família reunida para adorar a Deus. Isso implica culto doméstico. Isso implica culto doméstico. Ainda que os seus familiares não sejam convertidos, testemunhe para eles sobre o Deus e aquilo que ele fez na sua vida e os envolvam no culto doméstico. Poderia citar outros exemplos que nós não teríamos tempo de olhar cada um, mas eu gostaria de terminar com o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Senhor, quando ele esteve entre nós e ele reuniu para si os discípulos e os chamou de uma família espiritual. O que Jesus fazia com essa família espiritual? Eles cantavam juntos após as refeições, eles oravam juntos, Jesus os instruía na palavra, Jesus tirava suas dúvidas, Jesus os aconselhava e rogava a Deus por eles. Se Cristo fez isso com 12 pecadores que ele escolheu no meio de uma multidão, esse é o exemplo de família que nós devemos seguir, com aqueles a quem é sangue do nosso sangue. Então, irmãos, não tem como. Ou você reconhece o culto doméstico como um exemplo bíblico, ou você diz: eu não quero tomar Jesus, Jacó, Josué como exemplo para a minha vida. Prefiro continuar sem culto doméstico. Ou você os toma como exemplo de piedade para ser seguido, ou você lança fora o testemunho do que a Bíblia dá acerca de cada um deles, tá? Terceiro pilar para o culto doméstico. Esse terceiro pilar, irmãos, ele é praticamente um guarda-chuva. Por quê? Porque eu chamo esse terceiro pilar de
quem é que tem instrução? O marido, ele tem que santificar a esposa pela palavra. Ele tem que compartilhar as escrituras com a esposa. E num lar organizado, numa casa organizada, isso se dá quando o marido separa o momento com a sua esposa para ambos estudarem a palavra de Deus. Isso implica culto doméstico. Quando você tira um tempo para poder falar sobre a palavra de Deus, reunido com a sua família, ali com a sua esposa, isso implica culto doméstico. A Bíblia ensina os pais a exortarem os filhos doutrinariamente. Nós vamos para Deuteronômio, bora dar uma olhada em Deuteronômio. Deuteronômio 6, versículo de número 6 também. Diz assim: e estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Nós usamos, graças a esses verbos de você tem que ensinar seu filho andando, deitando, se levantando, assentando. Isso dá a ideia de que é algo constante e regular, tá? Mas o primeiro verbo que apresenta aí, a primeira coisa que apresenta aí é que você tem que fazer isso assentado em tua casa. É o momento onde você senta o seu filho, senta a sua criança para compartilhar a palavra de Deus. Isso implica culto doméstico. E você não vai, irmãos. Tem pessoas que pegam esse texto e falam o seguinte: isso não fala de culto doméstico, está falando apenas que a gente tem que estar falando de Bíblia direto dentro de casa. Se você não conseguir sentar para falar com o seu filho, não ache que os outros verbos aqui você vai conseguir facilmente. Levantando, na hora de dormir, na hora de se levantar. Isso se torna constante à medida que você habitualmente compartilha a palavra dentro de casa. E eu recomendo começar pelo começo, assentado em tua casa. Quando você senta para o culto doméstico para poder falar com as crianças, você vai perceber como os outros verbos vão se tornar natural na sua família. Como vai se tornar mais comum você falar dentro de casa no momento de se levantar, no momento de dormir, andando, caminhando. Isso se torna mais comum quando você separa um momento para assentar e falar da palavra de Deus com seu filho. Você sabe que criança é muito distraída, né? Então é mais fácil você sentar mesmo para poder falar um pouco sobre a palavra de Deus. E isso implica culto doméstico. Segundo, tem que ter louvor dentro de casa. A Bíblia mostra a outra exortação comum é que nós devemos cantar ao Senhor em família. Vá para Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio 8, verso 10. Quem achou pode ler. Quando, pois, tiveres filho e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus. Aqui é uma exortação que Deus fala que quando Israel chegar na terra prometida, e quando eles finalmente sentarem e se alimentarem, comerem, então eles devem fazer o que em seguida? Louvar a Deus. Esse mandamento se perpetuou em Israel. Era comum na família israelita, nas famílias judaicas do Velho Testamento, louvar a Deus após a refeição. A família se reúne ali para se alimentar e depois eles cantam ao Senhor. Na Santa Ceia foi o que Jesus fez. Quando ele terminou ali o momento de ceia, o que ele fez? A Bíblia diz que eles cantam um hino e sobem para o Monte das Oliveiras. Isso é tão interessante que a maioria dos versículos bíblicos sobre louvar a Deus em casa está sempre ao redor das refeições, tá? Tem um salmo de número 128 que fala que o homem bem-aventurado, que Deus vai prover para ele se alimentar com as suas próprias mãos, ele vai ter ali diante da sua mesa a sua esposa, os seus filhos ao redor da mesa, e é um salmo de louvor a Deus pela providência da refeição. Você vai para 1 Timóteo 4, ali Paulo diz que todo alimento, através da oração, é santificado. Você vê ali, na Páscoa, o pai teria que fazer o quê? No momento de comer o cordeiro pascual, ele tem que instruir a família. Então, ao redor da mesa de Israel, era comum ter oração, louvor e ensino da palavra. Era comum. Isso se perpetuou em Israel e se tornou comum nos lares cristãos. Isso implica culto doméstico. É um momento onde a família se reúne para orar, para louvar e para compartilhar a palavra de Deus. Não tem como você fazer isso se implicar culto doméstico. E esse costume ao redor do tempo, tem se intensificado. É muito comum as famílias cultuarem a Deus depois das refeições, como a Bíblia exemplifica, várias vezes aqui nas Escrituras. Terceiro lugar, Deus também exige oração na família, e isso também implica culto doméstico. Jeremias 10, 25
A Bíblia diz que Deus derramará sua ira sobre as famílias que não o invocam, sobre as famílias que não se entregam ao Senhor e dependem do Senhor para sobreviver como família. E não era culto público, até porque no tempo de Jeremias o templo estava defasado, né? Foi o tempo onde eles sofreram o cativeiro babilônico. Jó capítulo 5, Jó da mesma forma, levando a sua família ou intercedendo pela sua família. Enfim, irmãos, esse terceiro pilar é só para resumir uma coisa. Há mandamentos explícitos na Bíblia que implicam culto doméstico. Se na família tem que ter louvor, tem que ter ensino da palavra, tem que ter oração, isso implica culto doméstico. A não ser que você queira apagar tudo isso e simplesmente ignorar que Deus deseja ser adorado em casa. Deus quer ser o Deus da sua família, da sua casa, do seu lar, através do louvor, da adoração e da oração. Amém? Agora vamos para a prática do culto doméstico, tá? Esses são os fundamentos. Na prática do culto doméstico, os irmãos podem ficar à vontade para comentar. Então, como é que eu pratico? Como é que eu coloco isso em prática lá em casa, né? Como é que nós devemos fazer? Divido em duas formas. Primeiro, você tem que planejar o culto doméstico. Você tem que ter uma preparação, obviamente, como é que você vai fazer isso em casa, né? Em segundo lugar, nós vamos falar sobre o que deve ter no culto doméstico, tá? Então, em primeiro lugar, se prepare para o culto doméstico de 3 formas. Primeiro, quando é que você vai cultuar a Deus em casa? Você tem que separar um dia, você tem que separar um momento, na verdade, né? Porque o recomendado é que você faça isso diariamente, todo dia. O texto que nós lemos em Deuteronômio 8, ensine teu filho assentado, andando, deitando, levantando, dá a ideia de que isso é algo diário, rotineiro. Da mesma forma, se a família tem necessidades diárias, se Deus precisa proteger sua casa todo dia, prover todo dia, alimentar todo dia, derramar outras misericórdias todo dia, então é natural que todo dia a família cultue a Deus. Então, se você quer aplicar o culto doméstico, coloque na sua cabeça, faça todo dia. Porque, agora, claro, né? Às vezes a gente fala para fazer todo dia e a pessoa acha que não dá para fazer todo dia porque a gente tem a ideia de que o culto doméstico ele tem que durar meia hora, tem que durar 1 hora. Irmãos, não precisa dessa duração, tá? O culto doméstico você fazendo em 5, 10 minutos, dá para fazer. Não é um sermão onde o marido prega um sermão inteiro para a esposa. É um momento onde a família simplesmente louva o Senhor, ora e compartilha a palavra. É rápido, você não precisa demorar 2 horas, 3 horas fazendo isso. Se você tem necessidade diária, então adore ao Senhor diariamente, tá? Faça isso todo dia. Outra coisa, por que tem que ser feito todo dia? Isso eu digo por experiência própria, tá? Lá em casa, quando nós começamos a fazer o culto doméstico, a gente costumava fazer espaçado. Eu, por exemplo, fazia na segunda-feira, terça e quarta eu não fazia na quinta-feira e depois fazia sábado. Fazia 3 dias por semana. Aí às vezes a gente fazia 2 dias seguidos, às vezes 4 dias seguidos e 3 sem fazer. O que acontece? Na prática é o seguinte: quando você coloca o culto doméstico para fazer qualquer dia da semana, você praticamente não tem dia nenhum para fazer. É muito fácil o seu coração dizer: não vamos adorar o Senhor hoje não, vamos deixar para amanhã, vamos deixar o culto doméstico para depois de amanhã. Então o nosso coração muito facilmente ele se engana para que quando você coloca o culto doméstico de forma espaçada, você vai arrastando o culto doméstico e botando para outro dia. Por quê? Porque hoje em dia estou cansado, hoje estou fazendo muita coisa, joga de dia em dia, não dá certo. Até porque, como eu falei, se Deus ele abençoa a família diariamente, então é natural que diariamente você louve a Deus, tá? Outro conselho que eu dou: marque um horário para o culto doméstico. Marque um horário. Não simplesmente seja todo dia, tá? Além de ser todo dia, qual é a hora que você vai fazer o culto doméstico? Qual é o melhor horário para vocês? Para algumas pessoas são 7 horas, para outras são 8 horas. E por que você tem que marcar um horário? Pela mesma regra. Quem não marca horário, não tem horário nenhum para fazer culto doméstico. Vamos dizer que você supor, vamos fazer o culto doméstico 7 horas da noite. Deu 7 horas, todo mundo esqueceu. 7h30, 8 horas você lembra. Nós temos que fazer o culto doméstico, era para ter sido feito 7 horas, né? Não fez, bora fazer agora. Quando você não marca o horário, deu 7 horas, ninguém liga, deu 8 horas, ninguém liga, deu 9 horas, ninguém liga. Por quê? Porque pode fazer a qualquer hora. Deixa para depois. Então quem não marca horário não tem horário nenhum.
Você vai simplesmente enganar o seu próprio coração. Bote um alarme no seu celular, marque o horário, mas tenha um horário fixo para o culto doméstico. Se a sua agenda é igual à minha, que o meu horário não é certo, né? Às vezes eu chego em casa às 4:30 da tarde, às vezes chego 5 horas, às vezes chego 5:30, enfim. Marque um momento fixo, tá? Não tem horário fixo, mas tem momento. Então, o que é marcar um momento? Marque um momento que sempre acontece na sua casa. Lá em casa é o seguinte, eu não sei que hora eu chego, mas eu tenho certeza que quando eu chegar, eu vou tomar um banho, eu vou merendar, aí depois eu faço culto doméstico. Pode ser 4:30, 5 horas, 5:30, tanto faz. Isso é um evento certo, né? Deus sempre permitindo. Chego em casa, tomo um banho, merendo, e aí eu vou para o culto doméstico. Então, você não tem um horário fixo, mas tem uma coisa que sempre acontece. Pode ser antes de ir para o trabalho, mas marquem o momento. Marquem. Se vocês não marcar, amanhã não vai adiantar de nada a minha pregação, ou o meu estudo, né? Não vai adiantar de nada você ter aprendido hoje. Você vai para casa e não vai fazer absolutamente nada. A sua família, eu acho que aqui ninguém tem uma família muito variada, né? Filho na faculdade, esposo tem um horário totalmente trocado com o marido, não tem isso, né? Então eu não vou precisar comentar. Às vezes tem família que o horário, ele não bate, ele tem muito conflito. O que faz numa situação dessa? Marca o culto doméstico no mesmo horário conflituoso, ainda que conflituoso. O que não pode é não ter culto doméstico, tá? Então junta ali o máximo da família que tá, e depois o pai, que é o responsável, pega o membro que não conseguiu participar e tem um momento com ele. Esse é o mais natural para fazer. Não troquem o culto doméstico por qualquer outra atividade. O culto doméstico, ele é uma ordenança bíblica, ele é um dever bíblico. A sua agenda tem que girar em torno do culto doméstico, igual gira em torno do seu trabalho, tá? Se você está trabalhando de 1 a 5 horas, vamos 3 horas para o shopping, você vai? Não vai. O shopping não pode ser no horário do trabalho. Você tem que colocar ele ao redor do seu horário de trabalho. Pode ser de manhã, de noite, sei lá, tanto faz. Mas o horário é fixo. Culto doméstico é a mesma coisa. Não fique triste porque não deu para ir para o cinema no horário, porque a sua família teve que ir até Deus orar. Sua família teve que cantar, teve que cultuar a Deus. Que pena, podia ter ido para o cinema. Ah, meu amigo, você pensa assim, você não precisa cultuar a Deus de forma alguma, porque você está com problema, tá? O culto doméstico é a atividade mais importante da sua família, tá? Outra coisa, primeiro, o horário fixo, o momento do culto doméstico. Segundo lugar, que você tem que fixar. O que você tem que levar para o culto doméstico? Aí todo mundo já sabe, né? Tem que levar a Bíblia para o culto doméstico. Todo mundo tem que ter Bíblia. Compra umas Bíblias de criança, dá para as crianças também. Vale a pena, tá? Se você não é presbiteriano, compre suas Bíblia infantil com desenho. Não tem problema nenhum. Tem, Efraim? Ah, não, Efraim é reformado. Pode não, viu? Enfim, compre Bíblias para todos. Segundo lugar, leve inário para cantar no culto doméstico. Pode ser o inário da sua igreja, tá? Quando eu me casei com minha esposa, a gente fazia culto doméstico, a gente cantava 3 hinos. Um era da igreja, o cantor cristão, cantor cristão. Outro a gente cantava da harpa cristã, que é o hino de cânticos assembleianos. Era um momento maravilhoso. E terceiro, a gente usava o saltério reformado, que é cantar salmos, tá? Então, se você não sabe o que é saltério reformado, e você está dentro de uma igreja batista reformada, você tem que aprender a cantar salmos, porque isso é uma ordenança bíblica, tá? As outras igrejas também têm que cantar salmos. A Bíblia ordena para elas também. Mas se vocês defendem isso tem que ser cobrado principalmente de vocês. Baixa o aplicativo Saltério Reformado, assiste uns vídeos no YouTube, você aprende a cantar bem facinho, bem rapidinho, tá? Cante ao Senhor com inário. Você pode cantar também com as crianças algum hino infantil, que dê para o adulto cantar, tá? Se é um culto familiar, cante um hino que a família possa cantar. Não dá para cantar um hino que só criança pode cantar, tá ok? Eu não quero dar exemplos aqui para não trazer problema. Mas o culto familiar, irmãos, assim como o culto congregacional, a igreja tem que cantar ao Senhor. Quem vem de igreja assembleiana sabe que tem hino que só a mulher pode cantar. Você não pode cantar não, porque não dá, mano. Você cantar uns hinos sobre mulheres guerreiras, não sei o que, você não vai cantar isso, você não é uma mulher guerreira, não é? Da mesma forma, música infantil, amém para a criança cantar, mas um culto familiar, todo mundo tem que poder adorar o Senhor, todo mundo junto, tá? Catecismo, gente, no momento da palavra, você pode usar um catecismo, tem diversos catecismos para criança.
O irmão John Lynn, ele usa o catecismo com o filho dele, com o Levi. O catecismo, ele é bom por quê? Ele é simples, é um método de pergunta e resposta, e o catecismo, geralmente, ele é completo. Ou seja, as principais doutrinas são tratadas lá. Trindade, comunhão com Deus, a palavra de Deus, o governo de Deus, as principais doutrinas da igreja é tratado no catecismo. Então, compre catecismo e use com as crianças. Ah, irmão, mas eu não tenho filho. Levanta a mão aí, a família que não tem filho. Tô brincando, não levanta não. Pode. Ixi, mas levantou um bocado. Eu pensei que tinha pouco. Enfim, se você não tem aí, o que faz? Catecismo? Pode ser o catecismo da Igreja Batista, né? Do catecismo puritano do Charles Spurgeon. Mas eu recomendo para vocês também, façam um desafio, sabe de quê? Comprem o devocional 365 dias, tá? Gente, culto familiar não é culto público. Você não precisa estar lendo só a Bíblia, não. Você pode usar a Bíblia como ferramenta para aprender. Então, recomendo para os casais que não têm filhos, compre 365 dias, dia a dia com Calvino, dia a dia com puritanos ingleses, dia a dia com Tozer. Compre esses devocionais, dia a dia com Spurgeon, não é? Que você faz a leitura ali no culto doméstico, de manhã ou de noite. Faça o desafio, 365 dias, você faz todo dia, né, meu amigo? Você tem material para fazer todo dia. Então, compre o devocional aí, que isso vai enriquecer o seu culto doméstico. Ainda com as crianças, quando crescer mais, né? Quando as crianças crescerem mais, coloca aí o peregrino também no culto doméstico, tá? Tô falando aqui de pão diário. Dia a dia com o Benihim pode? Dia a dia com o Benihim? Só no inferno, meu irmão. Só no inferno que dá para ser dia a dia com ele. Enfim, comprem. O culto doméstico não precisa ser aquele negócio mecânico, tá? Também não é todo dia que você vai ter que botar catecismo, dia a dia, leitura bíblica, salmo, oração. Claro que não, vai da criatividade dos irmãos. 3 coisas que tem que ter: louvor, oração, compartilhamento da palavra. O resto os irmãos usam a criatividade para poder endossar o culto doméstico, para Deus ser adorado no seu lar. E o pai poder instruir os seus filhos e a família, tá? Outro lugar, outro ponto sobre preparar o culto doméstico. Qual é o lugar que a família costuma se reunir? Na cultura judaica e a cultura puritana, era comum os cultos domésticos serem feitos ao redor da mesa. Por quê, irmão? Como eu já falei, há muito texto bíblico que fala do momento da refeição como esse momento de adoração. Salmo 128, os teus filhos ao redor da tua mesa vai ser como figueiras plantadas, a tua esposa, não é isso? Momento da refeição. Paulo fala que devemos orar para santificar o alimento. Salmo 118, versículo 15, nas tendas dos justos a voz de júbilo e de salvação. Então, eles tinham o costume de se reunir no culto doméstico ao redor da mesa, tá? A cultura brasileira, geralmente o costume de se reunir é na sala, né? A não ser que você esteja casado há pouco menos de 5 anos. Você está casado há pouco menos de 5 anos, é provável que você ainda faz a refeição na mesa, bonitinho, e por aí vai. Amém, eu acho que o certo seria assim mesmo, né? É melhor. Mas se não, você sabe que lá em casa, antes de eu me casar, o culto doméstico lá em casa, a Fran já participou várias vezes, era feito na sala. Todo mundo já tinha um lugar, no mesmo lugar que assistia televisão, todo mundo já tem seu lugar. Cada um senta, é um lugar propício, já a família já costuma se juntar, se reunir e adorar a Deus ali, tá? Escolha o lugar que for melhor para sua casa. Hoje em dia a gente faz, depois da refeição, né? Geralmente é na mesa mesmo, não faz na sala não. Amém? Então se prepare para o culto doméstico. Todo dia, marque um horário, escolha boas ferramentas para usar: catecismos, devocionais diários, o inário, saltério, Bíblia. Escolha isso, vai facilitar muito o seu culto doméstico. Escolha um lugar apropriado. Então, como conduzir o culto doméstico? Agora vamos para a parte final, tá? O que o culto doméstico tem que ter? Como é que a gente faz um culto doméstico? Eu marquei aqui 3 coisas que tem que ter: oração, leitura e palavra, tá? Mas no diretório de culto doméstico, existe um diretório para o culto doméstico que os puritanos escoceses, eles escreveram. Se você não tem, recomendo você comprar, tá? E aqui, eu vou dar uma lida aqui, como é que eles falam sobre a condução do culto doméstico. Eu vou pedir para o Jardel ler, enquanto o irmão traz um copo para mim. Esse 2. Bem aqui, ó, esse texto.
Os deveres costumeiros incluídos na prática da piedade que devem ocorrer quando as famílias se reunirem para esse fim são estes. Primeiro, oração e louvores. Em seguida, leitura das Escrituras, com um ensino simples, de modo que os indivíduos com menor capacidade de entendimento possam compreender melhor as ordenanças dadas em público e a leitura das Escrituras. Deve haver também discussões piedosas que edifiquem todos os membros da família da fé da Santíssima Trindade e que incluam advertências e repreensões, quando necessário, da parte daqueles que possuem autoridade na família. Amém. Aqui, eles listam 6 coisas que é para ter no culto doméstico, tá? Como você pode conduzir. A primeira delas é a oração. Vamos abrir no Salmo de número 78. Salmo 78. A oração familiar, obviamente, precisa fazer parte do culto doméstico, tá? No momento que vai iniciar o culto doméstico, provavelmente o pai de família, né? O cabeça do lar, ele inicia o culto doméstico com uma oração ao Senhor. Salmo de número 78, vamos ler aí, versículo 1 até o versículo de número 7. Vamos fazer uma leitura participativa, tá? Salmo 78, do 1 ao 7, fala o seguinte: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os meus lábios para proferir palavras, publicarei enigmas dos tempos antigos. Que ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos contaram. Não os encobriremos aos seus filhos, mostrando à geração futura os louvores do Senhor, assim como a sua força e as maravilhas que fez. Porque ele estabeleceu um testemunho em Jacó e pôs uma lei em Israel, a qual deu aos nossos pais para que fizesse conhecer a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e por sua vez os contassem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua esperança e se não esquecessem das obras de Deus, mas guardassem os seus mandamentos. Obviamente, culto doméstico aqui. Ele está ensinando os pais a falar para os filhos, a compartilhar com os filhos os louvores de Deus. E o verso 7 ele fala para que a gente faça isso, para que possamos colocar em Deus a nossa esperança. O momento do culto doméstico, o momento da oração, é esse momento. O momento onde nós colocamos a nossa esperança em Deus. É o momento onde a família, o pai de família, que foi iniciar o culto doméstico com oração, ele leva até o Senhor as necessidades da sua casa. Se é conversão, se é necessidade financeira, se é por alguma graça recebida. É o momento onde nós podemos colocar diante de Deus, ter Deus da forma como Ele é apresentado nas Escrituras, como o nosso Deus, onde nós lançamos a nossa ansiedade, onde Ele é a nossa esperança. Esse é o momento da oração em família. Se você pode delegar, obviamente, para alguém orar também, né? Você pode pedir para sua esposa, para algum filho que já pode orar. Você pode pedir para que ele faça orações ao Senhor. Pode haver momentos de intercessão, obviamente. Alguém perguntar se alguém tem algum pedido, orar pela igreja, orar por algum enfermo. Esse é o momento onde a família se coloca diante de Deus para lançar sobre Ele, para tê-lo como a nossa esperança. Claro que se você for fazer o culto doméstico pela manhã, é mais natural que a oração matinal seja guiado, como por exemplo o Pai Nosso, né? Que a gente ora pedindo para que Deus seja louvado naquele dia, seja santificado. Nós pedimos o pão de cada dia, né? Nós pedimos perdão, proteção, enfim. A oração matinal, ela se inclina a isso. Se você faz o culto doméstico à noite, geralmente a oração vai se estender a um momento de gratidão a Deus pela providência, pela proteção, meu amigo, você está em casa com a sua família, pela proteção, pela providência, confissão de pecado, porque o dia é complicado, obviamente. O momento da oração final, da oração no final do dia, pode se inclinar a isso. Mas a questão é, a família precisa se colocar diante de Deus para orar, para interceder, para colocar diante de Deus as suas necessidades, tá? Segundo lugar, tem que ter louvor. Como eu já falei, aqui eu não preciso me estender. Louve ao Senhor. Vão precisar modelar o culto doméstico algumas vezes. Como eu falei, quando eu me casei, nós cantávamos 3 hinos, tá? Hoje em dia eu tenho um filho de 1 ano e 10 meses. Não dá para cantar 3 hinos. No primeiro ele bate palma, no segundo ele pula, no terceiro ele sai correndo. Não dá.
Nós cantamos hoje em dia, sabe quantos hinos? Somente um hino. Aí a gente faz o sorteio e escolhe se é um cantor cristão, para cristão saltério. Né? Lá a gente escolhe lá qual é o hino, a gente canta um hino. Então você vai ter que se adequar, às vezes ao dia que é atribulado, né? A paciência da família, mas você precisa louvar ao Senhor, porque o louvor é um momento de expressar em cântico aquilo que a gente não consegue às vezes expressar com palavras. Né? Então, se eu pego um louvor que é lindo, que expressa o amor, o perdão, a graça de Deus de uma forma que eu não consigo fazer em oração, então aproveita e canta o hino. Eu pego emprestado as palavras do hino para louvar a Deus com beleza, pela glória da sua santidade. Então o louvor é uma maneira de expressar o nosso coração com palavras emprestadas que exaltam e glorificam a Deus com aquilo que eu queria dizer, mas não tenho capacidade de dizer. Então louve a Deus através dos hinos. Terceiro lugar, leitura das Escrituras. Tem que ter a leitura das Escrituras. Varia de família, tá? Você pode escolher um método. Atualmente eu e a minha casa estamos lendo Salmos. Nós estamos lá pelo Salmo 67. Todo culto doméstico a gente faz a leitura de um salmo. Você pode fazer a leitura de Salmos, pode ler os evangelhos, pode ler as parábolas. Se o casamento estiver conturbado, você pode ler Apocalipse, né? O negócio é bem mais feio. Você aproveita o momento para ler as Escrituras. Gente, leia, mas o cabeça do lar precisa ser sábio, tá? Eu tive um problema no início do casamento. Eu posso falar esse problema algum, tá? A minha esposa teve problemas com relação à segurança da salvação, com relação à conversão, né? A dificuldade. A gente estava em Romanos, paramos em Romanos 5. O que eu fiz? Olha, se o problema é esse, várias vezes, irmãos, no culto doméstico, a gente foi para Mateus capítulo 11, quando Deus fala sobre arrependimento, eleição e vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados. Fomos para Isaías 53, fomos para Isaías 55. O culto doméstico era guiado de acordo com a necessidade que eu via dela. Então, seja sábio. Qual é a necessidade do seu lar? Qual é a necessidade da sua família? Escolha os textos bíblicos. Não tem problema de interromper uma leitura sequencial para tratar a sua família no culto doméstico. É um momento onde a família se abre mais a palavra do Senhor. Porque é natural que você vai ler a palavra de Deus no culto doméstico, né? Então, faça a leitura. Pode ser uma leitura compartilhada e por aí vai, tá? Em quarto lugar, ensino simples, como eu já falei. Use um catecismo, pergunta e resposta. Faça um comentário breve. Porque um catecismo, mais uma vez, um catecismo, ele reúne as principais doutrinas da igreja. Sobre Deus, sobre família, sobre igreja. Aproveite esse momento para tratar sobre os catecismos, tá? Quinto lugar, discussão piedosa. É o que foi falado no diretório. Como é que é essa discussão piedosa? Não é um momento de pregação. É um momento de conversar sobre a palavra de Deus. Tirar as dúvidas, debater sobre algum texto, comentar, trazer aplicações, perguntar para a esposa o que ela entendeu, perguntar para o filho se ele está compreendendo. É um momento de conversar sobre a palavra de Deus, não é um momento de sermão, de pregação. E por fim, repreensão é o que diz o texto, tá? O momento do culto doméstico é um momento propício para exortação, para repreensão. É natural que num culto doméstico a família esteja mais aberta a ouvir a palavra de Deus. É diferente de você dizer: ei, meu amigo, deixa eu conversar com você aqui no canto. O culto doméstico ele é propício para isso. Você está lendo sobre mentira e alguém mentiu, aproveite e exorte, tá? Não como indireta, mas como misericórdia. É Deus tratar naquele pecado no momento em que ele é cometido. Isso não é indireta, tá? Então, se houve briga no casal e aí alguém quer trazer um texto sobre a briga, irmãos, se o texto é bíblico e está certo, está certo. Se está errado, você está errado. Louve a Deus porque Ele é misericordioso de estar tratando do pecado ali, naquele momento. É um momento onde Deus está lhe exortando com diretas, tá? O momento do culto doméstico não é momento de indireto, não. É momento de direta. De tratar realmente do pecado e de auxiliar um ao outro no caminho do Senhor, tá? Amém? Então, essa é a prática do culto doméstico. Algum irmão tem alguma pergunta? Tem alguma dúvida? Se tiver, esse é o momento para poder a gente encerrar.